Jesus como meu Deus e Salvador. Beleza! Após a morte da mãe de Peter, ele faz amizade com uma antiga amiga dela. Enquanto isso, Stewie começa a entender a realidade da morte. O episódio começa com Brian perguntando a Peter o que ele estava fazendo. Peter responde que estava assistindo uma série sobre cores na televisão, e Brian explica que, na verdade, a TV estava sem sinal. No meio dessa conversa, Lois chega reclamando com Peter, dizendo que ele deveria parar de comer as comidas cruas da geladeira. Peter se defende dizendo que todos cometem erros e que ele ficará bem. Pega leve, todos cometem erros. Que nem o design original do primeiro carro híbrido. Eric, nós adoramos o carro. Só queremos mudar uma coisinha. O adesivo de Após isso, em uma reunião no trabalho, Peter e os outros funcionários ouvem da chefe que a produção da empresa estava subindo consideravelmente. No meio da conversa, Peter pensa para si mesmo que estava muito desconfortável com toda aquela falação de Angela e que estava muito chato ficar ali. Ele prefere estar em casa, fazendo cenas dramáticas na sua garagem. Logo depois, Peter sente um desconforto no estômago, resultado de comer comida crua em casa e uma empanada que encontrou no estacionamento do trabalho. Ele tenta se convencer de que precisa aguentar até o final da reunião. Angela então anuncia que eles deveriam fazer 23 minutos de silêncio em homenagem aos 23 funcionários que morreram afogados naquele ano em Quahog. No meio do silêncio, Peter não consegue mais se segurar. Enquanto caminhava pelos corredores, Peter é abordado por várias pessoas oferecendo-lhe diversas coisas. Amigo secreto? Folheto sob caronas? Ah, até que enfim. Agora vou poder ir... Logo depois, Peter aparece no banheiro, tentando lavar a calça na privada. Ele lamenta que agora todos irão se lembrar dele por esse incidente, quando na verdade ele gostaria de ser lembrado por sua conquista no cinema. Em seguida, Peter chega em casa cabisbaixo e é recebido por seus amigos e familiares de uma maneira mais séria, pois estavam em luto. Dentro de casa, Peter começa a achar que todos estavam ali por causa do que aconteceu com ele no trabalho. Opa, recadinho rápido do editor. Quer aprender a criar canais assim como esse e ter esses resultados? E o melhor de tudo, sem precisar aparecer, narrar seus vídeos ou até mesmo criar roteiros do zero? Então já segue o perfil lá no Instagram que eu acabei de criar, que lá eu vou estar atualizando vocês sobre as aulas, fechou? E ainda vou revelar alguns canais darks que eu tenho, então link nos comentários. Mas Lois, Joe, Quagmire e Maggie tentam avisar Peter que não estavam reunidos por causa do que ele imaginava, mas sim porque sua mãe havia falecido por um derrame naquela tarde. Peter inicialmente não acredita e Lois insiste dizendo que não está brincando. Após essa confirmação, Peter comenta que vai postar em suas redes sociais que está triste de horrível. O que aconteceu? Você está bem? Me avise se precisar de qualquer coisa, qualquer coisa. Dê seu carro pra mim. Vai ter que dar. Você falou qualquer coisa. Na funerária de Quahog, Lois diz a Peter que sentirá falta da mãe dele. Peter ainda diz a Lois que não consegue acreditar que ela realmente se foi. Em seguida, o padre pede que Peter suba ao palco para dizer algumas palavras sobre sua mãe. Peter faz um discurso um tanto quanto bizarro e revela o que sua mãe gostaria que fizessem com ela após sua morte. Depois disso, ele diz que responderá a perguntas da plateia. Enquanto isso, Brian e Stewie conversam sobre o quão chato é comparecer a funerais. Brian explica a Stewie que todos um dia irão embora da Terra, pois esse é o ciclo da vida. Stewie fica surpreso ao aprender isso, pois nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Depois disso, na casa de repouso de Quahog, Lois vai até Peter para mostrar o álbum de fotos que encontrou da mãe dele. Lá, eles encontram fotos de Peter quando era bebê e algumas fotos dos pés dele tiradas por sua mãe. Peter revela que sua mãe registrou suas pegadas todos os anos e também comenta que, aos 8 anos de idade, ele se fantasiava de dragão. Ah, olha seus pezinhos de quando era bebê. Minha mãe registrou minhas pegadas todo ano. Aos 8 anos eu era um dragão. Em seguida, Peter atende a porta e encontra Evelyn, uma amiga de sua mãe. Eles conversam sobre a possibilidade de se tornarem amigos, e Evelyn menciona que, se isso acontecer, ela poderá contar várias histórias sobre a mãe de Peter. Peter admite que sente muita falta de sua mãe, mas está disposto a preencher o vazio com a ajuda de Evelyn. Lois sugere que os dois saiam juntos, e Evelyn concorda antes de se despedir, mencionando que precisa descansar. Assim que
que Evelyn vai embora, Peter diz a Lois que agora ele tem a chance de ter uma nova mãe. Ei, quem sabe ela possa ser minha nova mãe? Que nem o Greg Evigan e Paul Reiser foram meus pais por um tempinho. Vivo esquecendo o nome de vocês. Você pode ser pai judeu e você pai com brincos? Enquanto isso, Stewie está tentando dormir, mas não consegue. Brian pergunta o que está acontecendo e por que ele está tão agitado no berço. Stewie responde que, após a conversa deles, ele está com medo de morrer. Brian tenta consolá-lo, dizendo que todos têm medo da morte e que cada um tem suas próprias teorias sobre o que acontece depois. Stewie fica ainda mais curioso sobre o que acontece após a morte, mas Brian diz que essa é uma história para outro dia. Agora, enquanto Stewie e Brian caminhavam pela calçada, Brian diz que eles vão entrar em uma sinagoga judaica para falar um pouco mais sobre o judaísmo. Depois disso, Stewie pergunta a um judeu israelita sobre o que acontece com os seres humanos após a morte. O israelita não soube responder. O israelita então diz que precisa ir e se despede. Acho que sua religião em si é uma farsa. É só para poderem ter mais feriados para não irem trabalhar. Opa, tenho que ir. É o bourrois. Após isso, Stewie e Brian vão para um templo budista. Chegando lá, Brian começa a explicar a Stewie sobre o budismo. Stewie se interessa pelo assunto. Em seguida, eles vão para uma igreja católica, e Brian explica a Stewie que os católicos acreditam que basta acreditar em Jesus antes de morrer para que qualquer um possa ir para o céu. Aceito Jesus como meu Deus e Salvador. Beleza! De volta à casa de repouso de Quahog, enquanto a nova amiga de Peter, Evelyn, está fazendo um bolo para eles, Peter agradece por ela estar ajudando a suprir a saudade que sente de sua mãe. Ele também revela a Evelyn que está se divertindo muito com a presença dela. Em seguida, Stewie está lendo a Bíblia Sagrada quando Brian entra em seu quarto. Stewie explica que está tentando entender mais sobre a morte através da Bíblia e de outros livros de diferentes religiões. Ele então pergunta a Brian o que ele acha que acontece depois da morte. Brian responde dizendo que não acontece nada, as luzes simplesmente se apagam e tudo acaba. Ele acrescenta que viemos do nada e nos tornaremos nada no fim das contas. Depois disso, enquanto Quagmire e Joe assistem televisão, Peter chega e apresenta Evelyn a seus amigos. Quagmire e Joe a recebem bem, e Evelyn se senta à mesa com eles para conversar. Quando Peter se junta a eles, começa a contar várias histórias e aventuras que teve com Evelyn nos últimos dias. Quagmire começa a perder a paciência e inventa uma desculpa para ir embora, seguido por Joe. Evelyn comenta que eles pareciam ser bastante legais, e Peter diz a Evelyn que ela está sendo como uma mãe substituta para ele. Ela responde feliz que a mãe dele os uniu, e então toma uma atitude que Peter não estava esperando. Agora em casa, Peter declara a Lois que Evelyn o beijou. Lois fica incrédula e pergunta se isso realmente aconteceu. Peter afirma que não tem dúvidas e que isso o chateou, pois ele pensava que ela fosse especial e que a via como uma mãe. Lois sugere que Peter vá conversar com Evelyn para esclarecer a situação. Enquanto isso, no quarto, Stewie tenta realizar uma maluquice consigo mesmo, mas não dá certo. Determinado a ter sucesso, ele elabora outro plano e parte para a ação, mas novamente fracassa. Agora no banho, Stewie diz a Rupert que este é o plano infalível e que não tem como dar errado, mas mais uma vez, as coisas não saem como ele imaginava. Beleza, Rupert, a torradeira na banheira nunca falha. Novamente na casa de repouso, Peter vai até Evelyn para resolverem o ocorrido. Evelyn diz que já sabe onde Peter quer chegar e decide pedir desculpas, confessando que o beijo foi resultado de um remédio que ela tinha tomado. Peter diz que entende, revelando que ele também tem problemas com remédios. Vendo Peter mais calmo, Evelyn sugere que eles saiam novamente, pois ela havia planejado um dia incrível para os dois. Eles saem para se aventurarem, mas Peter começa a perceber que está entrando em uma furada. Quando terminam de fazer todas as atividades, Peter estaciona o carro na casa de Evelyn e diz que acha melhor eles não se verem mais. Evelyn tenta acalmar Peter, dizendo que pensava que eles fossem amigos, mas Peter, já no seu limite, diz que ela é uma pessoa má. Depois de tudo isso, Stewie está prestes a cometer um ato perigoso quando Brian chega para salvá-lo no exato momento. Stewie fica revoltado com a atitude de Brian por tê-lo impedido, mas Brian tenta acalmá-lo, dizendo que Stewie deveria aproveitar cada
dia ao máximo. Incrivelmente, isso acalma Stewie, que percebe que realmente deveria viver o presente de uma maneira melhor. Beleza, bem-vindo ao Bar da Macieira. Eu sou Stewie Griffin e estes são meus 6 assistentes. Depois disso, no cemitério de Quahog, Peter vai até o túmulo de sua mãe e tenta conversar com ela. No meio disso, Evelyn aparece para pedir desculpas mais uma vez por seu comportamento inadequado. Peter, já mais calmo, decide perdoá-la novamente e lhe concede uma última chance, tornando-se amigos novamente. Mas o episódio se encerra com algo inesperado e trágico acontecendo. Evelyn! Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.